Tá me escutando, Camila? Tô sim. Tá bom, então vamos começar a aula. A conversa, né? Porque tem nós duas aqui. Então, você fez a tarefa, né? Eu vi lá no Google. Olha, eu fiz a tarefa, só que lá eu só respondi o que era cada um. Tipo assim, que era cada uma. Porque eu sei que você mandou escolher, tipo, Um um local, né? exemplo. Um exemplo. E aí eu fiz, só que aí tá no meu computador. Eu não tô com o meu computador, então eu não consegui enviar. Mas eu tenho escrito também, eu tô com escrito. Tá. Tá? Tá certo. Então, eu vou primeiro passar esse conteúdo, né, dessa aula de hoje sobre a diferença, porque aí no final, né, aí a gente vê as suas respostas e aí você vai falando o que faltou, né, na resposta que está no Google Formulários, tá? Então a gente vai ver as suas respostas mais no final da aula, tá? Então aqui a tarefa, né, eu pedi para explicar, para escolher um exemplo e explicar por que aquilo era uma rocha ígnea, né, no caso, ou metamórfica ou sedimentar. Então, aí para poder fazer isso, né, inclusive eu pedi para vocês lerem aqueles 3 capítulos, né, do livro Para Entender a Terra ou do Decifrando, né, e para vocês revisarem, né, esses conceitos, né, porque vocês viram lá em Geologia Geral. Ele tá passando os slides automaticamente aqui. Vocês viram lá em Geologia Geral, né? E agora. Eu vou tirar. A gente vai ver mais propriamente outras informações sobre as rochas, né? Mas primeiro de tudo, a gente tem que revisar o que vocês já sabem, né? Então, a aula de hoje é para trabalhar esse conceito para ficar, né, na memória de vocês mesmos. Então, vocês já sabem que existem 3 tipos de rocha, né? Quando tem lá no plano de ensino classificação genética das rochas, é essa classificação em 3 tipos, tá? É genética por quê? Porque é da origem, é da gênese. Então, as ígneas têm uma gênese, sedimentares têm outro tipo de gênese, e metamórfica também. Então, por isso que é a classificação genética, tá? Não tem a ver com cromossomos, nada disso, né? Tem a ver com a origem das rochas. Então, os 3 tipos de rochas, né? Ou a classificação genética das rochas é ígnea, metamórfica e sedimentar. Tá? E tem aqui essa arte, né, que eu peguei do Museu de Minerais aqui do Brasil, no site deles, e ele tem um esquema, né, que ilustra o quê? Como que chama esse ciclo aí? Vocês devem ter estudado o nome do ciclo. O que ele quer ilustrar? Um ciclo da rocha. Isso, o ciclo das rochas. Então, ele tem um senhor ali, ele está realizando atividades que seriam as atividades que são feitas naturalmente, né? Seja na crosta, na superfície ou dentro da crosta. Então, a rocha ígnea, ele está com ali uma pedra, né? Um bloco, e ele está fazendo o quê? O que está ilustrado ali? Que o moço está fazendo? Na ígnea ele tá esquentando. Ele tá esquentando isso, né? Não sei se Na chama. metamórfica ele tá pressionando ela com a prensa. E a sedimentar ele tá quebrando ela. Tá quebrando. Então ele tá Fragmentando. exemplificando, né? Esses processos que ocorrem naturalmente. Então a ígnea ele tá mostrando a fusão da rocha. Então, na verdade, se a gente for pensar,
ele não está mostrando a formação de uma rocha ígnea, ele está mostrando o que vem antes de uma rocha ígnea, que é a formação do magma, né? Porque ele está fazendo o quê? Está fundindo rocha. Então, ele está um passo antes, né? A rocha ígnea vai se formar a partir daquele magma, né? Seja ele sair para fora da crosta e virou lava, ou se ele permaneceu na crosta e continua sendo chamado de magma, né? Então, ele está mostrando, na verdade, o processo anterior, né? Mas a gente sabe que ele está tentando mostrar o que é uma rocha ígnea. Aí, por exemplo, para passar para a rocha metamórfica, o moço agora ele tá ali com uma prensa, né? E a rocha ela tá quase quebrando, né? Parece que são rachaduras, né? Então, o que isso tem a ver com a formação de uma rocha metamórfica? Porque ela, vamos dizer assim, ela vai deformando e vai mudando o seu formato através da pressão e da temperatura, né? Ela vai sofrendo no meio. Isso. Então, um dos fatores, né, principais para formar uma rocha metamórfica é a pressão, né? Então, no caso que nem nesse desenho, é a pressão dirigida, ou seja, está sendo apertada numa direção só. Mas também tem a pressão pelo próprio peso das rochas que estão acima, tá? Às vezes uma rocha, por exemplo, sedimentar, está sendo soterrada quilômetros, né? Porque a bacia sedimentar é muito espessa, né? Porque há bacias sedimentares que são espessas e outras não, são bem pequenas. Aí ela chega a um ponto que ela está muito profunda na crosta. E aí ela vai começar a sofrer pressão também, né? Só que é uma pressão igual de todos os lados, né? Porque tem rochas em cima, rochas dos lados e embaixo. Então, essa é uma pressão que não é dirigida. Aqui ele ilustrou a pressão dirigida. Aí, só que ali ele não demonstrou se a temperatura está mais alta ou mais baixa, né? Tem uns risquinhos lá mostrando que está subindo aqui, não sei se seria calor. Você viu, né? Aqui. E, por exemplo, o outro fator que causa metamorfismo é a temperatura. E aí, se a temperatura está alta ou baixa, né, que é uma coisa que a gente vai ver, aí a rocha metamórfica, ela vai deformar, se tiver uma temperatura mais alta, que a rocha se torne mais plástica, né? Aí ela vai poder ser moldada, vai formar estrutura, foliação, por exemplo. Mas se a temperatura for baixa, né, tiver menos, a rocha não vai estar plástica, ela vai estar dura. Então, o que acontece quando você vai pressionando um material que não está maleável? Ele vai quebrar, né? Então, você tem rochas metamórficas também que são parecendo uma rocha sedimentar, porque ela vai estar toda quebrada, né? Então, até isso a gente vai ver, né? Que tem, não sei se você aprendeu um tipo de rocha que chama brecha, por exemplo. Você aprende brecha. Tem a brecha sedimentar e tem a brecha metamórfica. E elas são muito parecidas, tá? Então, por quê? Porque são pedaços de rochas angulosos, tá? Formando uma rocha. Aí você tem que saber, né? Se tá no contexto metamórfico ou sedimentar, para você saber se ela é metamórfica ou sedimentar. E, né? Mas aqui, uma coisa que faltou, né, também, assim como o de ígnea ilustrou só o processo de fusão, aqui no de metamórfica, ele deu a entender que o metamorfismo ocorre só desse jeito, só por pressão dirigida, né? Que seria a situação de colisão de placas tectônicas, né? Aí formaria cadeia de montanhas, por exemplo, ou zonas de subducção. Então, isso tem pressão dirigida. Mas que outros ambientes metamórficos que não tem? Você sabe de algum? Que não tem? Que não tem essa pressão dirigida, aí não vai formar foliação, não vai formar dobra. Em grandes profundidades, eu sei que em contato com o magma, ela também pode... Isso, metamorfismo de contato, né? Ele só aquece, não forma estruturas, né, como eu falei, e só que a rocha vai ser cozida.
não a ponto dela ser fundida, né? Porque se ela for fundida, ela vai deixar de ser rocha e vai virar magma, né? Que é justamente o estágio ali que a gente falou antes. Então, se uma rocha ela for esquentada, foi aquecida, os minerais que estão nela vão mudar, tá? Podem formar novos minerais só pelo aquecimento, tá? Então, a gente vai ter esse limite. Se a rocha não fundiu completamente, a gente ainda chama de metamórfica. E quando fundiu completamente, né, um pacote de rochas, aí aquilo é um magma que vai virar uma rocha ígnea, um granito, né, um basalto no futuro, o que for. Então, a gente vai ver as outras peculiaridades, né? Tem várias formas de formar uma rocha metamórfica, né? Que a gente vai trabalhar melhor, né? Do que vocês viram na geologia geral. E aí vocês vão conhecer alguns detalhes que no momento, né? Naquele momento na geologia geral não era o objetivo, né? Agora, em petrologia, o objetivo é realmente conhecer essas peculiaridades. Aí, quer fazer alguma pergunta, Camila? Não. Tá. E o terceiro desenho ali, o moço tá quebrando, né? Tentando quebrar a rocha sedimentar. Vai formar uma rocha sedimentar, quer dizer. Aí a rocha sedimentar, você sabe que ela pode ser formada a partir de intemperismo e erosão de todos os outros tipos de rocha e de uma rocha sedimentar também. Porque tem rocha sedimentar formada por fragmentos de rochas sedimentares, né? Então, a gente pode pegar um conglomerado, né? Que é aquele que tem os grãos maiores. E cada grão maior, se você for quebrando, às vezes tem pedaço de calcário, às vezes tem pedaço de granito, às vezes tem pedaço de basalto, uma rocha metamórfica também. Então, tem rochas sedimentares que são formadas de fragmentos de outras rochas, que não necessariamente são ígnea ou metamórfica, pode ser sedimentar também. E tem rochas sedimentares, que aí é uma coisa que tá faltando aí também, né? Que eu vou falando das exceções. Que não são formadas por esse processo que o moço está ilustrando, né? Você aprendeu o nome dessas rochas que são formadas aí por quebra de outras rochas? Você sabe como chama? O nome é um grupo de rochas, né? Formada por clastos. Então, são as rochas clásticas, sedimentares clásticas. Aí a gente vai ver melhor, né? Quando for falar só de sedimentar. Mas a gente tem rochas sedimentares clásticas, químicas e biogênicas ou biológicas. Então, as clásticas é esse processo que o moço está fazendo, intemperismo, aí depois erosão, transporte, né? Todo aquele ciclo sedimentar que a gente aprende, né, em geologia geral. Então, isso realmente está correto, mas não aplica a todos os tipos de rocha sedimentar. Aí vem as rochas sedimentares químicas, ou seja, formadas somente por processos químicos, que vai ser, por exemplo, o calcário, né, que é uma rocha muito utilizada, né, por isso que a gente usa muito como exemplo. Ele pode ser de origem química, mas também pode ser de origem biológica, né, que aí é o outro caso. Por exemplo, como assim de origem química, professor? Ué, se eu tiver, por exemplo, num mar, numa porção, num lago que eu tenho uma composição, né, na água muito concentrada de carbonato de cálcio, quando baixa e sobe a temperatura, vai se depositando carbonato de cálcio no fundo, né? Então, é apenas questão de saturação, né, daquela solução, que no caso é a água do mar. Então, eu posso formar rocha a partir de precipitação química? Posso, tá? Então, eu tenho os calcários como exemplo, eu tenho também os salares, né? Que é outro tipo de processo químico, né? No caso lá é a evaporação, por exemplo, onde vai formar sal, né? Que é esse sal que a gente usa no dia a dia, né? É o sal que vem de um salar, né? Que nem aquele salar de Uyuni, não sei se você conhece, que é famoso o nome, né? Então, como se fosse uma planície só de sal, né? Que é o nome do mineral é halita, né? Com H. Então, aquele sal, ele não apareceu lá do nada. Era uma solução, né, de água com esses sais.
a água vai evaporando e vai ficando a rocha lá, que é puro sal. Então, no caso, a gente tem esse processo também. Não precisa ser só saturação do líquido para formar uma rocha química. Pode ser simplesmente evaporação, tá? Então, a gente vai ver isso melhor também sedimentar. Aí eu falei, o calcário também pode ser de origem biológica ou biogênica. No caso, eu vou falar mais biogênica, né, que é o mais utilizado. Como que vai formar? Existem seres vivos que têm carapaças carbonáticas, né? Conchas, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, às vezes, rocha sedimentar, que é um calcário, que está cheio de conchinhas. Aí, aquilo tem certeza que a origem dele não é só química, é biológica. Se eu tiver pistas que é química e biológica, eu posso falar química e biológica. Se eu tiver evidências que é clássica e química, eu posso falar que é clássica e química. Não é porque é de um tipo de processo que forma uma rocha que ele não pode ter um pouco da atuação do outro, né? Mas são esses 3 grandes grupos, tá? Então, só aqui, né, a gente já falou de 3 situações de rocha sedimentar. Então, são subgrupos, né, das rochas sedimentares. E o que está ilustrado no desenho é só um deles, né? Que é esse processo de quebra, intemperismo, né? E a erosão que o moço está fazendo. Então, só num desenho, um esqueminha, né? Eu já consigo papo aí para meia hora. Então, a gente vai voltar a falar disso, né? Dos 3 tipos, de todos os detalhes. Mas primeiro a gente vai rever o que são rochas, né? Você já deve ter respondido aí para outros professores de outras disciplinas, né? O que são rochas? É a união de minerais e composto químico. Minerais, compostos químicos. Que mais também pode formar uma rocha? Tem aqui os mineraloides, né? Os precipitados químicos que você falou, e também os materiais biológicos, né? Podem formar. Então, se eu tiver um carvão, ele é formado de quê? De matéria orgânica, né? Que foi transformada aos poucos no mineraloide, virou, né, o carvão. Então, se eu tenho um grande pacote de carvão, aí eu não vou chamar de mineraloide, eu vou chamar que é uma rocha, um carvão, né? Então, o carvão é explorado como um minério, né? E é uma rocha. Aí tem os casos que eu tenho as conchas, tem o caso, né? Vários casos que vai formar rocha. Sim. Aí as rochas podem ter um só desses tipos de componentes ou pode ter vários deles, né? Quando for composta de minerais, aí tem esses 3 nomes que a gente pode dar, tá? Então, uma rocha pode ser mono, pluri ou poliminerálica. Então, a gente vai ter vários, se eu tenho só um tipo de mineral, não que ela é um mineral só, né? Monominerálica quer dizer que só tem, por exemplo, quartzo, só tem feldspato, né? Só tem mica. Então, essa é uma rocha monominerálica. A mais comum que a gente sempre vê é o calcário, né? Porque o calcário costuma ser um grande agregado de calcita ou dolomita, que são carbonatos. Então, uma rocha monominerálica. Então, a gente vai ter, né, os tipos de rocha diferentes por causa disso. Por causa da composição química também. Se ela for formada de precipitados, né, que foi o que eu falei lá do salar, do calcário. Texturas. O que diferencia uma rocha da outra? Você sabe o que significa texturas e estruturas? Não sei se vocês viram isso em geologia geral.
Eu acho que vi por cima. Oi? Isso. As texturas são características vistas, né, a olho nu ou no microscópio de uma rocha. Então, são como se fossem estruturas pequenas. As estruturas é como a gente chama, né, feições já vistas em uma escala maior, né, que você vê só com os olhos, ou à distância num afloramento, ou talvez em um mapa, por exemplo. Como assim estrutura é uma coisa grande? Por exemplo, uma grande falha. Eu não vou ver a falha numa amostra de mão. Não. Eu vou ver o quê? Eu vou ver a falha em um mapa, né? Uma imagem de satélite. Que aí eu vou ver os blocos de rocha movimentados. Agora, textura que indique uma falha, eu tenho, né? Eu vou ter minerais orientados, eu vou ter deformação. Então, também relacionado à falha, que é um processo, né, de metamorfismo, que a gente pode colocar. E aí eu tenho texturas e estruturas diferentes de acordo com os tipos de rocha, tá? Então, eu estava falando de uma textura e estrutura de rocha metamórfica, né? Tem muitas estruturas e texturas de rocha sedimentar e de rocha ígnea também. E elas são bem diferentes, né? E isso ajuda a gente a separar um tipo de rocha da outra, tá? Dimensão também, né? Então, que nem eu falei aquela hora do salar. Eu tenho mineral alita. É um mineral, se eu tiver com uma amostra aqui, né, de alita, pequena. Mas se eu ver um grande pacote, né, é um grande agregado de sais, né, eu não vou chamar aquilo de alita, eu vou chamar que é uma rocha, né, que costuma ser chamada de quê? De salgema, né, principalmente. Então, a gente tem esse caso da dimensão também importa, né? Ah, mas parece que é uma coisa só. É uma coisa só, mas a gente vai chamar de rocha, né? Que nem o carvão também, né? Eu posso ter uma amostrinha de carvão ou um afloramento de carvão. Eu não vou chamar aquilo de mineralóide, vou chamar de rocha, tá? Aí, as origens diferentes, né, que a gente já falou bastante, vão ser identificadas por tudo isso que a gente viu antes, tá? Composição, textura, estrutura, dimensão também. Então, tudo é pista para a gente dizer se ela é ígnea, metamórfica ou sedimentar. Que foi justamente o que eu pedi, né, para vocês. Eu peguei um exemplo de uma rocha tal que é minerada. Aí a questão da pergunta era, por que que ela é, né, rocha ígnea? Aí vocês poderiam ou usar uma foto, né, e procurar pistas, ou no próprio texto que você tem encontrado na internet falando. Não, olha, Que é uma rocha tal. Da metamórfica, eu achei um serpentinito, que é da empresa Sama, que eles fazem, que eles tiram o amianto dele. Aí, olhando as definições, tipo, de uma rocha metamórfica. Os cristais, tipo, colocam que os cristais numa metamórfica não são bem definidos, porque através, se ele sofrer pressão, vai apertar, e aqueles minerais que estão lá, eles vão, tipo, se juntar, né? Ficar meio confuso para você entender. E vai ter uma deformaçãozinha também, que é visível, tipo, para você ver, olhando. E não acontece, vamos supor, numa magmática. É mais difícil. Ah, tá. Entendi. Aí, o serpentinito, no caso, é Sama, né, que você falou, de mineração. Por que ele é uma rocha metamórfica, então? Ele apresenta indícios de que ele tem deformação, ou quem sabe o próprio mineral, né? A própria ocorrência desses minerais do grupo da serpentina, né? Eles são identificados como minerais metamórficos. Porque às vezes tem um mineral que ele só ocorre em rocha metamórfica.
Aí, Mas será que é o caso da serpentina? pelas fotos que eu peguei, porque eu peguei também eu não fiz do granito, mas eu peguei a foto do granito e comparando, tipo, a forma que os grãos ficam em uma metamórfica para uma, vamos dizer, uma magmática é diferente. Sim. A Dá para você serpentina ver. serpentinito tem aquela orientação, né? Parece umas fibras, né? Uhum. A rocha. Aí você estava comparando com o granito, ele não tinha nada disso, né? Não, os granitos você vê os grãozinhos assim, separadamente. Vamos Isso, sem nenhuma orientação ter preferencial. nenhuma. Uhum. Isso mesmo. Aí dos outros você tem? Da ígnea você pegou o que de exemplo? O basalto do grupo Petracon. Aí você procurou tinha alguma informação lá no site deles ou você procurou fotos de basalto? Não, tinha na especificação lá do grupo deles, porque eles colocam porque é para venda, né? Aí eles colocam lá que o material, porque é de material mais pesado e não sei o que, resistência, essas coisas, então eles acabam contando do mineral lá mesmo. E retirando das fotos, como ele é bem escuro, não dá para você ter noção assim de cristais nem nada, mas dá para você perceber que tem presença mais de minerais mais pesados. Isso. E a gente vai estudar melhor, né? Mas a gente não vê os minerais, os cristais na rocha, no basalto, porque ele é extrusivo, ele é vulcânico. Ele é vulcânico. Isso, então não tem minerais grandes, a gente vai ver Vai só no resfriar no subsolo, então os minerais que tiverem nele vão estar tudo derretido. Até ele terminar a forma de resfriar, né? Ele não vai esfriar que nem o granito, Não, que vai ele é pegando os rápido. minerais aos poucos. Uhum. Ele sai, aí ele resfria assim em pouco tempo. Então, os minerais, se formar minerais, né? Porque pode ficar tudo na forma de vidro, mas se formar minerais, eles vão ser muito pequenos. Aí a gente só vai ver no microscópio, né? Em algum equipamento melhor. A olho nu, não. Aí, por exemplo, pistas de que era uma rocha ígnea, né? Aqui eu tenho umas fotos aqui depois, deixa eu por aqui. Aqui tem o basalto, mas ele não está muito claro, né? Mas é uma rocha compacta, né? Então não tem indícios de que tenha sido metamorfizada, ou pelo menos deformada, né? Aí ela não tem então essas estruturas, também não parece ter grãos arredondados, que é uma coisa que já indicaria que seria uma rocha sedimentar, né? Então, por que isso aqui é uma rocha ígnea? Aí você poderia explicar que é o basalto, né? É uma rocha vulcânica, ele não apresenta minerais que podem ser vistos a olho nu. E por que aí poderia falar, né? Por que não é uma rocha ígnea e por que não é uma rocha sedimentar? Aí pode argumentar, né? Essas coisas que eu falei antes. Aí a sedimentar você pegou o quê? Na sedimentar, eu voltei a ler o grupo Cuiabá, mas aí eu não peguei da parte que é dividida em várias partes, né? Aí eu só peguei da parte de Furnas, formação Furnas. Ah, tá. O Furnas, na verdade, ele não é do grupo Cuiabá, ele é de uma bacia sedimentar. Ele é. Sedimentos, mas eu achei ele no artigo do grupo Cuiabá. Aí eu só peguei a formação Furnas. Aí ela está sendo minerada para quê? Ela está sendo usada em alguma mineração? Ou você só pegou de exemplo mesmo? Eu só peguei ela de exemplo. Ah, tá. Né? Aí você falou por que é uma rocha que tem rochas sedimentares no Furnas? Oh, é arenito, né? Aí, quando você vai observar a imagem, tipo, que eles colocam lá,
Você vê os grãozinhos lá, porque ela é de um acabamento gradacional, que é o sedimento mais fino para o mais grosso. Tem essa diferença pequena, mas tem. E quando a gente foi lá, a gente chegou a fazer umas aulas e olhar, e ela mostrava pra gente. Só que Furnas é marrom. Isso, E a essa estratificação também e a estratificação, plano paralela, que deu para perceber. Que também indica que é rocha Que sedimentar. é uma rocha sedimentar. Isso. Né? E fora que, se você olhar bem ou pegar uma lupa, né, você vai ver os grãozinhos arredondados, né? Então você vai ver que é uma rocha formada de grãos, né? E os grãozinhos mais arredondados é por causa está depositando o processo que ele passou. Ele passou. No transporte, né, dele. Aí rochas assim como o arenito, elas podem ser mineradas também, né? Por exemplo, para fabricar vidro, né? Para poder. A cidade é beneficiada lá terras raras. De arenito? De arenito. Ah, que legal. Da onde que é? Minas Sul. Tá certo. Então, aí, só que aí tem um porém. Ah, professor, então por que eles não mineram, né, o Furnas que tem aqui bem perto de Cuiabá, né? Seria bom, né? Ia baixar o preço do vidro aqui na região. Aí, no caso, é porque esse arenito do Furnas, ele não é indicado, assim, ele seria muito caro usar ele para fazer vidro, né? Por quê? Porque ele não é um arenito meio amarelinho, puxando para o avermelhado. Então, os grãos deles têm capa, tem uma capinha por fora com óxido de ferro, né? Então, o grão de areia, por exemplo, ele pode ser de quartzo, mas em volta dele tem ferro. Aí, o que isso acontece? Aí, para você poder tirar essa capa de alteração não, né? É como se fosse uma cobertura, né? Em cima do quartzo. É muito caro, não é viável. Então, as fábricas que produzem vidro, elas vão procurar uma fonte de areia, que a areia já seja naturalmente limpa. Então, inclusive, né, a gente até tem umas amostras ali na nossa sala lá, a litoteca, que é de material para produzir vidro. E a areia, ela é branquíssima. Ah, professora, é porque limparam ela? Não. Eles vão procurar onde tem essa rocha já branca. Porque o objetivo não é o menor custo, né? Também não adianta você ter custo maior, aí seu vidro não vai ser um bom concorrente com os outros, né? Então, a rocha sedimentar, né, várias delas têm muitos usos, né? São fonte de material para a sociedade, né? São mineradas. Então, são importantes também. Às vezes a gente acaba falando um pouco delas, né, como fonte de minérios, mas no caso, né, elas são sim muito importantes. Eu ia falar alguma outra coisa aqui antes de passar para esse slide que eu coloquei, mas não tô lembrando. Sumiu. Esse slide, ele é de algum professor, né, lá de Pernambuco, e é um slide de ensino fundamental, se você reparar lá em cima. Então, a gente já aprende, né, na escola sobre os tipos de rocha, que agora você sabe que é a classificação genética das rochas. Só que, né, tá ok, são esses 3 tipos aí, né, os nomes estão aí no slide. Só que o que tá errado nesse slide? Se você olhar brevemente. Nas figuras, por exemplo. Essa metamórfica parece um ciclo.
Metamórfica É um mineral em vez de ser a rocha. Isso, é. Então, esse é o erro, né, que eu vi, assim, já de cara, porque não é uma rocha. Primeiro que é um mineral, né, é o quartzo. Então, já misturou as coisas já na cabeça das crianças, né, que elas vão achar que rocha é a mesma coisa que mineral. E o que é uma rocha metamórfica, eu poderia ter colocado uma foto, de repente, de um gneiss, de um xisto, né? Claro, não precisava falar para eles o nome, né? Que o nome é complicado, gneiss, xisto. Mas mostrasse que tem aquelas estruturas, né? Tem foliação bem bonitinha. Então, muitas vezes a gente vê gneisses como capa, assim, de capítulo, do tópico que fala de rocha metamórfica. Porque eles têm as estruturas bem marcadas, né? Mas a gente viu que não é toda a rocha metamórfica que tem estrutura, né? Mas é o exemplo mais utilizado, tá? Aí aqui nas ígneas ou magmáticas, né? Aqui possivelmente é uma foto de um basalto, né? Não tem como ter certeza, mas... tá escrito aqui na legenda, né? Um basalto. E aqui é um arenito, né? Parecido até com aquele lá de Furnas, né? Então, o restante, acredito que esteja tudo ok. Então, você já aprendeu faz tempo, né, sobre a classificação genética de rochas. Então, a gente só está esclarecendo, né, porque o primeiro tópico da disciplina é saber a classificação genética de rochas. Então, você sabe que você já sabia. Tá? Aqui. E aqui eu tenho as definições, né, do que é rocha, né, dos materiais constituintes, né? Então, eu vou passar esse slide para vocês, e se for responder alguma atividade ou precisar consultar, tá aqui. Aí aqui fala até da origem, né, do nome, rocha, né, que pode ser tanto derivada do inglês ou do francês, rock, né, que é pedra, do francês, né, também rock, né, ou roca, né, que também vem da palavra, né, então as rochas, na verdade, eram sinônimos de pedra, né, então, como você vê na origem, mas depois, né, foram separados esse conceito e formações rochosas e grandes maciços, né, são rochas. E aí pedra já tem outro sentido, né? Aí você sabe o conceito de pedra? De pedra. Aí a pedra, que é o que a gente chama no dia a dia, né? Isso aqui é uma pedra. É quando você tem um material geológico, ou não, porque poderia ser também uma pedra artificial, né? Então, ela não é para fins de estudos geológicos. Então, por exemplo, se é um adorno, se é uma escultura, se faz parte de uma joia, né, se é um mineral de alto valor, né, foi lapidado, aquilo a gente não chama de rocha ou de mineral, a gente vai chamar de pedra, né? Então, quando você não está estudando geologia, a origem daquele material é pedra. Então, vocês vão ver eu falo pedra quando é pedra e rocha quando é rocha. É rocha. Né? Então, se eu tenho na minha casa pedras e rochas. Então, eu tenho coisa para enfeitar e tem coisas que eu estudei, né? E que eu uso em aula também. Então, são rochas ou minerais, né? Porque a gente sabe que pedra pode ser rocha ou mineral, né? Ou mineraloide, né? Ou algum mineral artificial, né? Porque a gente encontra, né? Principalmente, por exemplo, em bijuterias, né? Ou em joias, né? Com custo menor, né? Porque pedras raras são muito caras, né? Então, ao invés, por exemplo, de ter um diamante, eu posso ter um outro mineral, né, artificial. Posso ter uma zircônia, que é quase igual, mas brilha muito menos, né? Mas ela é o que máximo hoje em dia consegue fazer bem parecido com o diamante. Mas não é por isso que ela vai ser barata, né? Ela também tem o seu preço, né? Porque teve que fabricar aquilo. Então, só não é um mineral porque ela não é natural, né? Mas também tem composição, né?
química definida, tem sistema cristalino, né? Tem todas as qualidades de um mineral. Então, aqui a gente tem, né, alguns detalhes, né, sobre o que é uma rocha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Eu falei lá aquela hora de monominerálica, né? E pluri ou poli, né? Quando você tem mais de um tipo de mineral. E também... Ah, tá. Tem o termo também oligominerálica, que seria a monominerálica. Só tem um tipo predominante ou só ocorre mesmo algum tipo de mineral. Aí vem o nome da disciplina, né? Que você já sabe o que é, porque é fácil, né? Petro, que é rocha, né? E logia, estudo, né? Então, a gente está estudando as rochas aqui na disciplina. No caso, os 3 tipos, né? E aqui falando, né, que a gente comentou já, texturas, estruturas e composição. Aí, eu cheguei a comentar também rapidamente que algumas a gente vai precisar de um microscópio, né? E outras, não, pode ser só uma lupa de mão, né? Tem as lupas também que são parecidas com microscópio, que elas aumentam muito mais do que a lupa de mão. A lupa de mão você já viu? Ela é pequena, não sei se você já deve ter visto, talvez no campo. A de mão já. Né, alguém tenha levado. É que nem aquelas lupas de joalheria também, né? Ou de lugar que mexe com relógio, né? Ela é para olhar, né, com um aumento assim, acho que de 20 a 30 vezes. Não é muito, né, se comparar ao microscópio. Aí aqui tem um quadrinho desse que a gente encontra na internet, né? Então eu peguei aquela cartilha lá do Círculo das Rochas, peguei slide da 6ª série, aí também peguei esse aqui, né, que é um mapa mental, né, que hoje em dia é muito comum a gente achar, né, sobre tudo quanto é assunto online, né, que as pessoas fazem. E aí aqui tem alguns exemplos, né, dos tipos de rocha. Aí, olha, no caso, essa foto aqui que tá nas rochas metamórficas. Não dá para saber, né, se é uma rocha metamórfica, né? Não é tão evidente. Por isso que a gente sempre usa uma que tem foliação, né? Para ser uma coisa bem evidente, né? E para lembrar do conceito também, que rocha metamórfica, né? Que a maioria delas tem foliação, tem algumas... Porque teve, né? Pressão e temperatura. Aí... Acho que até tinha umas coisas erradas aqui. Mas é que agora... O mármore. Mármore tá correto. Tá correto. Ele é metamórfico, né? Aí você sabe de qual? De que tipo de rocha foi metamorfizado e virou mármore? O granito. Não. É uma sedimentar. É o calcário. O calcário, ele vira mármore quando é metamorfizado. Tá? Então, tem, né? Então, a composição é a mesma. A questão é que o mármore ele vai ser mais rígido, né? Vai ter até mais brilho, né? Por isso que ele é muito utilizado para acabamentos, né? Em construções, e também em pias, né? Mesas, para fazer escultura, né? Então, é uma rocha um pouco mais resistente que o calcário, né? Por exemplo, a gente não vai fazer um piso de calcário, né? Por quê, professora? O que você acha? Por quê? Porque um piso o calcário não ia aguentar nem a água, né? Isso, o calcário ele se dissolve, né? Aí já o mármore não, ele é firme, ele foi cozido, que nem tipo, se a gente for comparar um tijolo que ainda não foi cozido, né, que é feito de argila, e depois de passar para aquele processo que ele é queimado, ele fica duro, né, como uma rocha. Mas antes era maleável que nem argila, né? Então, isso que é a diferença do calcário e do mármore. Aí tem aqui, ó, de rochas sedimentares, né?
a gente tem aquelas coisas, mesmo que faltou naquele primeiro do ciclo das rochas, né? Que não falou dos outros tipos de formação de rochas sedimentares, só das clásticas mesmo, né? Aí deixou como exemplo ali alguns minerais, não, rochas, né? O arenito, para fazer vidro, argila. Por que aqui tá escrito argila? Porque eu tô falando de rocha. Esse é um dos erros. Oi? Não escutei. Porque todo mundo coloca a argila como uma rocha. Mas por que ela não é uma rocha? Primeira coisa que a gente vai aprender é que a argila é um nome usado para tamanho de grão. Não é referente à composição. Por exemplo, argila não é um mineral. É um grupo de minerais que ocorre do tamanho de argila, que são os argilominerais. Né? Então, a argila é um nome de um tamanho de grão, que a gente vai ver os tamanhos de grão lá nas rochas sedimentares. Aí, qual rocha que é formada só de argila? É o argilito, né? E aí, então esse exemplo de rocha sedimentar dele não vale, porque argila não é rocha, né? E também falar que o argilito é usado para fazer tijolo e telha, aí também já não é verdade, porque aí ele já tá duro e ninguém vai conseguir fazer nada com ele, né? Não vai conseguir moldar. Então, ele usa sedimento, né? Que a gente também vai ver a diferença, né, de sedimento, de rocha sedimentar. Então, a argila é um sedimento, né? Antes de eu ter, por exemplo, um arenito, aquilo era um depósito de materiais do tamanho areia. Que também areia é um nome de tamanho de grão, né? Eu posso ter areia composta de grãos de rochas, que às vezes estão tão pequenininhos, né? Eu posso ter areia que tem feldspato, tem quartzo, tem outros minerais, que estão todos do tamanho areia, tá? Então, areia também é tamanho. E só que arenito é uma rocha com grãos do tamanho de areia. Então, a gente vai ver a diferença, né? O que é sedimento e o que é rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar aqui que está correta é o arenito mesmo e o carvão, né? Aí o carvão a gente sabe que ele é composto de mineraloides, né? Que são materiais, né? É matéria orgânica, por exemplo, né? De grandes árvores, né? Matéria orgânica lenhosa que a gente chama. Por exemplo, eu formo carvão de matéria orgânica, né? E também formo petróleo de matéria orgânica. Qual que é a diferença? O que tem de diferente nos dois? É o tipo de material que foi soterrado, que passou por pressão, né, de soterramento. O petróleo, o que tem que ser soterrado? Fósseis. Isso, é matéria orgânica animal. O carvão é vegetal, né? Ele foi formado por matéria orgânica de origem vegetal, de tronco de árvore, por exemplo. Aí o petróleo já é animal, só que tem alguns tipos de animais só, né? Não é todo mundo assim que morre. Todo animal, por exemplo, um dinossauro que morreu, que foi soterrado, vai formar petróleo. Não. São organismos, são algas que viviam, por exemplo, no oceano antigamente. Então, não é tudo que vira petróleo, né? Se eu, por exemplo, soterro, né, o material orgânico de um dinossauro, que nem eu falei, né? É claro, vai sumir a parte, né, de carne, de tudo, e vai ficar só os ossos. O que vai formar? O que esses ossos vão formar no futuro, né? Digamos, numa rocha. Ele foi transformado em rocha porque estava ali no meio, né?
O que aquele osso vai virar? Ele vai ser um fóssil, claro, mas aí ele vai virar um material, né, rochoso, né, ou mineral, por exemplo, que tem essa composição que tem no osso dos animais. É o cálcio. Hã? É o cálcio. Isso. Então, a gente tem cálcio nos ossos. Então, vai formar que tipo de rocha? Ou que tipo de mineral? Algum carbonato. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma escavação, encontra fóssil, não vai ser um osso que nem a gente vê hoje em dia. Vai ser como se fosse calcário, né? Então, vai ser branquinho. Vai ser uma rocha clara no meio de outras partes, né? Que vão ter o formato de ossos. Então, se eu for lá e cavucar de qualquer jeito, né? Vai quebrar tudo. Porque né, um fóssil, ele não é tipo um mármore que passou, né? Inclusive, quando tá sob temperatura e pressão, né? Some os fósseis, né? Então, a gente não tem fósseis em rochas metamórficas. Mesmo que seja só um pouquinho, só esquentou só um pouquinho a mais, aí eles vão sumir, vão ser, digamos, cozidos e desaparecer, migrar aquele material. Então, a gente tem, né, cada tipo de ser vivo, né, seja vegetal, animal, aí ele pode formar rochas sedimentares diferentes, né. Então, a gente tem muitas... O que a gente está vendo hoje, na verdade? É que tem muita exceção, né? Então, aquele conceito, rocha sedimentar tá coisa, ígnea tá coisa, ígnea tá coisa, não. Aí agora vocês vão ver que tem uma abrangência enorme de todos esses 3 tipos, tá? E aí, né, o que a gente espera é que vocês saiam da disciplina sabendo essas diferenças, né? Não falar rocha sedimentar arenito, magmática granito e metamórfica gneiss. Não é assim, né? Até hoje a gente já falou vários nomes diferentes. Né? Aí, aqui, magmática, deixa eu ver se eu lembro o que é errado. Ou o que tá faltando, né? Ó, essa aqui não tá faltando. Inclusive, tá uma coisa corretíssima. Ela fala assim, nas rochas magmáticas, são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso. Aí você fala, o que tá muito certo aí, professora? Ele usou o termo resfriamento e solidificação, tá? Uhum. Aí, só que até, né, o nome que costuma a gente muito trocar é resfriamento e cristalização do magma. Nem toda rocha ígnea, né? No caso, a gente vai chamar de ígnea. Magmática fica mais para o ensino fundamental e médio, né? As rochas ígneas, elas são formadas por 2 processos principais. Cristalização de magma ou solidificação de magma. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, né, professora? Solidificação quer dizer que eu não formei cristais. E eu tenho rochas magmáticas que não possuem cristais. Ou parcialmente não possuem, né? Aí, como o caso que eu citei aquela hora, se formar vidro, né? Por exemplo, uma obsidiana, ela não teve cristalização. Então, se eu falar que rocha ígnea é formada por cristalização de magma, eu vou estar tirando os obsidianos de lado. Vou estar tirando todas as rochas ígneas que tem vidro nela, né? E não é verdade, né? Então, é formado por resfriamento, cristalização ou solidificação de magma ou lava, né? Só para deixar bem claro que tem magma e tem lava, né? Então, não é só a cristalização. Resfriamento ocorre em ambos, né? Vai resfriando e vai cristalizando, ou vai resfriando e solidificando. Então, a gente tem, né, os 2 tipos de rocha magmática, né? Que é aquela tradicional divisão de vulcânica e plutônica. No ensino básico, né, fundamental médio, a gente chama de intrusiva e extrusiva, né? A
Acho que foi assim. E aí, aqui a gente vai chamar de vulcânica e plutônica, né? São os nomes corretos. Aí a metamórfica eu falei aquela hora do mármore. Ó, na metamórfica ele fala, no conceito aqui, fala que quando são submetidas a condições de umidade, calor e pressão. Aí você fala, mas professor, não nada de umidade. Né? Não falei mesmo, mas como se chama? É importantíssimo. Temperatura e pressão são os dois fatores principais, né? Que a gente vai ver. Aí tem outros, né? Que também são importantes. Aí ele chamou de umidade, né? A gente não usa até esse termo, mas se tá no ambiente hidratado ou anidro, né? A gente vai. Como assim, professora? Assim, imagina só. Eu tô numa zona de subducção e a rocha que está sendo soterrada, né? O pacote, a crosta que está sendo soterrada. A parte de cima dela, eu tenho rochas sedimentares lá, que era, por exemplo, do fundo de um mar. Essas rochas estão hidratadas, seja por ter minerais hidratados ou porque tem água entre os grãos, né? E aí esse material vai sendo subductado, essa água vai sendo perdida. Por que vai perder na água à medida que vai sendo subductado, né? Que ali tem temperatura e pressões altíssimas, a água evapora, ela migra, ela vai embora, né? Então quer dizer o quê? À medida que eu tô mais inferior na crosta, menos água eu vou ter. E isso é uma outra pista, né, do tipo de metamorfismo que ocorreu com a rocha. Porque os tipos de metamorfismo mais fortes, né, vou falar assim, porque tem os nomes específicos, né? Mas os mais fortes vai ser em altas temperaturas e pressões. E uma pista é a ocorrência de minerais anidros, né? Ou sem umidade, né? Como fala aqui. Então, por exemplo, há minerais que não ocorrem em uma rocha que está em superfície. Não vai ocorrer. Por isso que muitas vezes a gente nunca vê aquele mineral. Porque só em casos, assim, muito excepcionais, né? Que alguém encontrou. Mas tem minerais que, ao saírem, por exemplo, serem expostos, né, por erosão, eles já viram outro. Porque a gente não vai ver. Porque ele se altera muito fácil. Um mineral que altera muito fácil, que pode ser usado como exemplo, é a olivina. Lembra dela? Acho que vocês viram em mineralogia, que é para vocês terem visto, né? A olivina é um mineral importante e ela ocorre só em alguns tipos de rocha, né? Claro, devido à composição, mas também à temperatura. O que você lembra da olivina, Camila? Que temperatura? Aqui a gente não chegou a ver porque eu peguei mineralogia online. Uhum. Aí não teve? As aulas não estavam. A gente só abriu os grupos separados e fez as provas e foi. E o grupo separadamente, assim. Foi, então não teve os detalhes, não, né? Então, a olivina, ela cristaliza na mais alta temperatura, tá? E aí vai diminuindo e outros minerais podem ser cristalizados, né? Digamos que seja o magma de uma composição X. Então, a olivina, digamos que se cristaliza a partir de 1.200 graus Celsius. E a biotita, em torno de 800, né? À medida que a olivina vai sendo elevada na crosta, seja por erosão, por movimento tectônico, aquela rocha que tem olivina foi para cima. Basta um pouquinho de intemperismo, né, químico, físico, aquela olivina vai virar outros minerais, tá? E a gente não vai ver olivina nenhuma na rocha. Por quê? Porque ele é instável em superfície. Então, isso é uma dica. Tem minerais, né, seja metamórfico ou ígneo, né, que só vão ocorrer em ambientes
anhídrios. E a gente vai ver melhor isso, né, na disciplina. Então, eu vou, já que você, né, a turma que você fez mineralogia não viu, aí quando eu for falar dessa mudança de temperatura e pressão e os minerais, aí eu falo com mais detalhe, tá, sobre isso, né? Porque é bem importante, a gente vai usar, inclusive, na próxima aula que eu vou passar para vocês, já vai ter esse material, que a gente vai rever a série de Bowen. Você estudou ela? Em geologia. Ah, então. Aí nela a gente tem, ela assim parece às vezes que é uma coisa simples, mas aquele gráfico a gente usa muito para trabalhar tipos de rocha, classificação de rochas e, né, os magmas que a gente vai ver, que é a próxima matéria. Então é isso, né? Então eu coloquei esse slide aqui para a gente ver mais detalhes sobre os conceitos da classificação genética de rochas. Aí aqui eu coloquei, a gente tem normas técnicas, né, no Brasil, por exemplo, da ABNT, né? Uhum. E tem uma norma técnica que é sobre rochas e solos, né? E aí lá tem conceitos, tem nomes de classificações que a gente vai ver também. Então, né, é uma norma até bem útil, assim, né, para vocês, vão ser engenheiros. Porque ela foi criada, olha, tá até escrito ali, com o objetivo de definir, né, esses termos que tem nela, né, vão dar descritos para, por exemplo, obras de engenharia, fundações, né, obras de terra, por exemplo, como barragens. Então, eles costumam ter, né, essas normas que não são que nem, por exemplo, aquela de normas de trabalho, né, como você tem que formatar, né, essas coisas. Não, essa já é uma norma para, como chama? Para que todos usem o termo rocha para tal coisa, né? Ígnea para tal coisa, né? E aí tem uma série de detalhes, né, nessa norma técnica. Ela tem, 18 folhas, né? Eu não coloquei aqui na apresentação, mas eu posso colocar lá no AVA, né, para vocês. Uhum. Aí, nessa norma técnica, né, tá aqui, esse aqui é uma figura de uma postagem de um curso de engenharia civil. Aí tem os tipos de rocha, né, que a gente vai estudar. Olha, aqui, ele tem sedimentar, ele separou em 2 grupos, tá vendo? Só que ele não separou o terceiro grupo que eu falei. Você lembra o nome? De rocha sedimentar? Tá faltando qual aqui? Plástico. O min... Meu Deus, eu esqueci o nome. As biogênicas. Biogênicas. Isso. Porque, então, que vieram de materiais biológicos, né? Vegetal ou animal. Então, faltou. Então, nessa norma não fala disso. Mas, né, como engenheiro de Minas ou como geólogo, a gente tem que conhecer isso. Então, faltou um grupo na norma. Aí, das metamórficas, ele só cita essas 3. Que tá muito longe da realidade, né? Que a gente sabe que tem muitos tipos, a gente vai ver. Aí, as magmáticas, né? Temos as plutônicas, as vulcânicas e hipoabissais. Hipoabissais é até um termo que está sendo abolido hoje em dia da geologia, porque era, digamos, não sei se você aprendeu esse nome. Meio. Isso, é no meio do caminho. Uhum. Por exemplo, é uma rocha intrusiva. Então, por que eu vou chamar de outro nome, né? Ela só tem a granulometria menor, ela só cristalizou mais rápido, digamos assim. Então, hoje em dia está sendo tirado isso. Porque a gente pode ter, por exemplo, num grande grupo de granitos que ocorre em uma região, eu vou ter uns com granulação, né, maior ou menor. Mas isso não quer dizer que eles são granitos diferentes, tá? Porque dentro de uma câmara magmática,
na parte mais externa, vai cristalizar mais rápido do que no meio, né? Então, é que nem um bolo quando tá assando. Então, a parte de fora não precisa ser chamada de hipoabissal e no meio plutônica, se é o mesmo tipo de rocha, né? Então, isso inclusive é levado em consideração, né? Não é porque mudou a granulação que eu estou em outra rocha, não. Eu posso ter uma composição igualzinha, só que em vários tipos de tamanho de grão, né? Então, a gente não está usando mais hoje em dia, né? Principalmente em geologia, para descrever uma rocha ígnea e falar que é hipoabissal. Não. Elas vêm para plutônica aqui de um grão menor. E elas com Então, certeza... Hã? Pode falar. Então, elas vão entrar no grupo de plutônio. Isso. Porque ela também não vai entrar em extrusiva, porque ela formou grãos, ela teve um tempinho maior, né? Uhum. Por exemplo, nos diques, né? O dique continua sendo intrusivo, né? Ele não vai formar dique lá fora, né? Da crosta. É sempre dentro da crosta. Aí aqui tem, né? No caso aqui tá errado, né? Apito não. Eu acho que é aplito. Que falta um L ali no PLI. Que é um nome que a gente dá, por exemplo, a granitos, né? Com a granulação bem fininha mesmo. A pegmatitos já são de uma granulação muito grande, tá? Então, com certeza são plutônicos, tá? Então, o grupinho aqui da direita, ele foi distribuído aqui para as plutônicas. E aí, né, tem esses exemplos aqui que são os tipos comuns de rocha, né? Seja os das plutônicas, né? Diorito, gabbro e sienito. Professora, não tem granito. E no caso ele não colocou nenhum granito aqui. Inclusive tem vários tipos de granito, né? Que a gente vai estudar. Tem monzogranito, cianogranito e tem gente que chama de granitos, tudo isso, né? E cianito é um granito, né? O cianogranito que tem mais feldspato potássico. Então é aquele granito, né? Que já não é mais granito, porque ele tem outra composição, que tem muito mineral cor-de-rosa, por exemplo. Aí ele fica rosinha. Aí a gente tem um cianito. Aí a gente vai ver a classificação, porque ele tem esse nome, né? Depois. Então, esse é o conteúdo, né? Na norma tem a descriçãozinha desses tipos aqui de rocha, né? Só que mesmo assim tá faltando, né? Aí aqui tem um slide para cada tipo de rocha, que a gente tem, digamos, os tipos mais importantes. Não posso falar que é os tipos mais comuns de rocha ígnea, porque não é. Lersolito, ou basalto, né, de crosta, como tá ali, é uma rocha extremamente rara, tá? Você não vai sair por aí andando e vai tropeçar no lersolito, tá? Já granito é comum, né? Inclusive é usado até como agregado de construção, né? É para brita? É para revestimento? É também. Então, granito tá por aí, tem bastante. Obsidiana também não é uma rocha muito comum, né? Aí, pegmatito já tá? Que é umas rochas que é tipo, ela pode ter a mesma composição de um granito, mas pode ter grãos enormes, tipo mais de 1 metro, por exemplo. Tá? Eu posso ter um quartzo gigante. E aquilo não é um granito, tá? Aquele quartzo gigante, aquele feldspato gigante que ocorrem juntos, eles são chamados, né? Se você for falar o nome da rocha, é pegmatito, tá? Então tem rochas pegmatito. É uma rocha ígnea com grãos muito grandes. Depois a gente vai ver fotos, né, de pegmatitos. É bem bonito. E, inclusive, né, se vocês tiverem tido mineralogia presencial, vocês vão ver que os pegmatitos, que as amostras que a gente usa em mineralogia, todas vieram de pegmatito. Porque eu não tenho, num granito, uma biotita daquele tamanho que a gente usa para ensinar o que é uma biotita em mineralogia. Eu não tenho num granito um feldspato de 10 centímetros. Não. Eu não tenho com a amostra de quartzo
que veio de um granito, né, com mais de 10 centímetros também. Não, todas essas amostrinhas que a gente usa em mineralogia são de pegmatitos. Então, o que você já lembra? Que são esses cristais bem grandes, né? Bem desenvolvidos, tem o hábito também, né? Correspondente. Então, não vou ter um quartzo todo disforme, que nem tá lá no granito, no meio dos outros minerais. Não, vai ser um quartzo com com hábito, né? Mais perfeito. Então, a gente vai ter os minerais o mais bem formado possível, nos pegmatitos. Aí, riolito, você sabe se é uma rocha plutônica ou vulcânica? O riolito? É. É vulcânico. Isso, é vulcânica. Então, ele veio de um magma de composição granítica, tá? Aí tem o dacito, tá? Que você sabe o que é? Dacito? Esse dacite aqui. É dacito, Não. né? É uma rocha vulcânica também, só que com outra composição. Já ela é correspondente do diorito, que está no slide anterior aqui, diorito, que é o meio termo, digamos, entre o basalto e o granito. O diorito, ele não vai ter feldspato potássio, mas ele vai ter plagioclase e quartzo, bastante. Então, ele não chega a ser um granito, porque ele não vai ser cor de rosa, não vai ter aqueles minerais, mas também não é um basalto, porque ele tem vai ter bastante quartzo também, que não tem lá no basalto, né? Então, a gente não tem quartzo basalto e não tem olivina no granito, né? Que é o que a gente vai ver no diagrama, né, da série de Bowen. Ah, não tem esse mineral por quê, né? Aí na hora de cristalizar, ele não vai formar aquele mineral se tem outra composição magma, tá? Aí, o pumice, né, que tá faltando, fala dele. Basalto eu já comentei aquela hora. Inclusive, essa foto aqui tá com uma estrutura comum de basalto, que são as disjunções colunares. Então, essa foto não é de uma amostra de mão, né? Acho que dá para perceber. Eles formam aquelas colunas muito bonitas, né? Parece que foi alguém que mandou fazer, né? Inclusive, né, tem livros na internet, você acha figuras muito bonitas do basalto assim. E é uma forma que ele toma, né, que essa rocha fica, quando ela resfria. Ao invés de ser tipo uma parede lisa, né, o basalto, ele na hora que está resfriando, ele faz esse formato aí de colunas. Elas são, no geral, próximas a um hexágono, né, a base da coluna, né, que as laterais são retângulos, né. Mas quando você vai ver os paredões, tipos de pedreira, essas coisas, eles costumam ser bem longos mesmo, dá para você perceber. Ele tem, apesar né? que eles fazem um corte, mas dá para você perceber. Uhum. Ele pode ficar mais proeminente ou menos, né? Depende, às vezes no mesmo corpo, né? Mesmo, né? Às vezes tem basalto na área imensa. Tem lugar que ele vai ter a disjunção colunar bem nítida, tem lugar que não vai ter, né? Depende de como foi o resfriamento daquele corpo enorme de basalto, né? Então, nessa aqui, você visitou um lugar que tinha basalto? Já. E era o quê? Pedreira para fazer brita? Era pedreira. Uhum. Tá. Aí aqui no Mato Grosso a gente tem, né? Também eu vou pegar uma foto aqui da disjunção colunar. Uma pedreira que é de calcário, que ela pega uma parte de rochas que tem calcário, e também de basalto, na mesma empresa, né? Aí eles têm que ter todo um cuidado, né? Que tem o britador tem que ser adequado, alguns adequados a uma rocha ígnea, outros adequados ao calcário, que é bem mais fácil de quebrar, né? Aí aqui eu vou pôr foto da disjunção colunar. Essas aqui estão perfeitas, né? Tem umas até que são meio tortas, né?
sei se você já viu. Você deve ter visto foto na internet já disso também. Que nem essa aqui, né? Então, a gente tem... Por isso que é de junção colunar, né? O nome tem tudo a ver com o que parece, né? Que são colunas. Né? Aí é que a gente vê, ó, que essas aqui estão tortas, né? Então, elas foram formadas já numa posição diferente. De repente, o movimento do fluxo da lava, né? Porque isso aqui é tudo fora da crosta, não é dentro da crosta. Aí eu falei, eles tentam aproximar de hexágonos, né? Então, aqui nessa base, ó, ele não é um hexágono perfeito, né? Com todos os ângulos iguais. Aí tem alguns que não tem todas as faces, né? 6 faces. Ele vai ter, por exemplo, esse aqui tem 5, né? Cada um no que deu para fazer durante a rocha tava resfriando, né? Não são iguaizinhas, né? Como tudo na geologia, sempre tem alguma diferença, né? Aí, aqui, os exemplos de rocha sedimentar mais comuns, a gente vai ter o conglomerado, que, aliás, a foto não tá boa para você ver o que é um conglomerado. Que ela não tem, né? Ela tem aqueles grãos maiores, né? É uma rocha mais distinta, né? Como que é um conglomerado, Camila? A imaginação, né? Que você lembra. Não, mas o tamanho é diferente um do outro. Esse aí parece que tá quase tudo igual, mas é bem diferente. Aqui eu achei uma foto. Ele tem uma matriz e ele tem grãos maiores, digamos. Então, aqui eu tenho um conglomerado, tá? Mas tem vários tipos de conglomerado, claro, né? Que a gente vai ver. Aqui, então, eu vejo os grãos maiores. No caso, esses aqui, ó, tem de vários tamanhos. E em volta, uma matriz. No geral, mais fina, né? Essa matriz podia ser de tamanho areia? Podia. Essa matriz podia ser de tamanho argila? Podia também. Essa que é a grande diferença. Eu tenho grãos grandes, né? E outros menores. Isso é um conglomerado, né? Então, aqui não tá muito evidente, né? Na foto. Tá parecendo um docinho de amendoim, esse daí. Porque tá quebrada, né? A cor tá aparecendo. Aí aqui, ó, tem o arenito, né? Sandstone, que é que nem esse que a gente tem ali nas escarpas de Chapada, né? Não vai dar para tirar foto e mostrar numa mostra de mão, porque o grão de areia é pequeno, né? Teria que ser uma foto de lupa. Aí aqui tem shale. Você sabe o que é? Não. Essa foto também tá boa, não. É folhelho, tá? Então, ou melhor assim falando, né, para deixar mais nítido, é um argilito, tá? Então, também é uma rocha feita de grãos, né? Aqui eu tenho chalk. O que você acha que é? Calcita. Não. Deixa eu ver aqui. Não vou traduzir errado para você. Tá, isso mesmo. Não é carbonato. É gesso. Gesso. Aquele do primeiro da série lá de dureza, né? A escala de dureza. Tem o talco e o gipso, né? Ou o gesso, que é esse colega aqui. É uma rocha extremamente fina, né? E aí você fala, mas na escala de Mohs, né, que eu tinha esquecido o nome, na escala de Mohs não é só o nome de mineral? Então, aí cai na mesma coisa lá do calcário, que é uma rocha monominerálica, e também da alita, que vai formar o salgema, né? Que é tudo alita. Então, o gesso, tem hora que você vai ver ele como rocha, como mineral, né? Então, depende do autor, né? Mas é uma rocha monominerálica, né? Então,
e muito fácil de quebrar, de riscar, como ela é o 2 na escala de Mohs. E é uma rocha sedimentar, né? Aí aqui a gente tem calcário, né, com conchas. Né? Então, é um limestone aqui, é calcário, né? E shell deve ser as conchas, tá? Tem no Brasil, a gente chama de calcário, né, com conchas ou coquina. Então, coquina, sem calcário, só coquina. É um calcário que nem esse aí. É um monte de concha agregada. A gente quase não vê o que gruda essas conchas, né? O cimento. Parece que acabou de tirar ali parece sedimento, parece um monte de conchas aglomeradas. Mas é firme como uma rocha. E é um calcário, né? Por causa da composição das conchas. E aí a gente chama de coquinas, ou coquina, né? Aí o antracito, que na verdade, é um grande problema, que ele também podia ter sido colocado como rocha metamórfica, que é o colega do carvão, né? Só que ele é o carvão no seu mais alto grau, assim, soterramento. Tanto que ele já é considerado no campo metamórfico. Então, o antracito, né? Aí depende de cada autor. Tem hora que ele é sedimentar, tem hora que ele é metamórfico. Porque nem sempre os autores, né, que fazem os livros, as pesquisas, eles entram em acordo, né? Então, quando a gente está na escola, no ensino fundamental, a gente acha que é tudo assim, é certo, né? Granito é granito, calcário é calcário, basalto é basalto, carvão é carvão. Não, tem vários tipos de carvão. E ainda tem autores que discutem que um tipo deles não é rocha sedimentar, já é uma rocha metamórfica. E o nome dela é antracito, tá? Então, vai ser um carvão mais brilhoso que você achar. Vai parecer, assim, o vidro vulcânico. Ele vai estar brilhando, de tão pretinho, tão compacto. Então, não é mais aquele carvão que quebra na mão, que suja quando você pega, né? Não sei se você já pegou algum carvão. Você já teve contato com a amostra? Já. E ele é leve, né? O antracito não. Ele é pesado, porque ele é o resultado da compactação de um enorme pacote, né? Do carvão que veio antes. Né? Então, antracito tá no limite aí. Assim como tem também rochas ígneas que estão no limite com metamorfismo, e alguns autores concordam que é ígneo e outros não. E aí a gente vai ver essa confusão também, né? Depois. Aí aqui, formação ferrífera bandada, tá? Que por que tá aqui? Você conhece? É o bife, né? A gente chama de bife. Banded Iron Formation. Aí fica bife. Então, é uma sigla em inglês, né? Mas é a formação ferrífera bandada. E ela é formada por camadas, né? Algumas camadas podem ser de arenito ou algum outro rocha metamórfica. E no meio delas tem hematita, né? Tem minerais de ferro. Então ela é bandadinha assim. Então, é considerado, né, uma rocha metamórfica, mas você também podia falar que ela é ígnea, porque ela tem as bandas ígneas, tá? Ela é metade, assim. Só confusão, né, que você tá vendo. Então, aí para finalizar, eu queria ver o que vocês falariam, né, porque tá só você agora. Né? Como que eu vou diferenciar, então, uma rocha sedimentar de uma rocha ígnea? O que eu ia olhar? E de uma metamórfica? Tipo assim, eu vou ver se essa rocha, essa amostra é sedimentar. Aí você tem que ver as pistas, né? É tudo por pista. O que eu vou procurar nessa amostra para ter certeza que ela não é sedimentar, digamos? O que uma sedimentar poderia ter? Aí a gente vai fazer uma listinha aqui. Uma coisa eu falei aqui na aula
fósseis. Fósseis não ocorre em nenhum dos outros tipos. Então, se tiver fóssil, você fala na cara, isso aqui é uma rocha sedimentar, tá? Uhum. Aí, que mais poderia? É que, tipo assim, se eu olhasse para sedimentar, não poderia ser nenhuma das outras duas. É, uma característica, assim, marcante, né? Alguma estrutura, né, que poderia ocorrer. Que só tem rocha sedimentar, né? E só tem rocha sedimentar? Uhum. A estratificação é só na sedimentar, não é? Isso. A estratificação, ela pode ser por mudança de tamanho de grão, pode ser por mudança de composição. Então, a gente vai ter estratificações de vários tipos, né? Às vezes, só uma mudança do cimento, né? Às vezes tem mais ferro, às vezes tem menos. Você vai ver uma estratificação, e ela tende a ser horizontal, né? Então, a gente vai ter estratificações. Aí pode ter uma estrutura que eu acho que você deve ter visto lá em Chapada também, que é a estratificação cruzada, né? Cruzada. Tá. Aí tem a estratificação Plano paralelo. Que mais? Grãos? Grãos, mais granulometria. Aí eu falo, mas os outros não tem grão também? Qual que é a Tem, mas diferença? Qual que é a diferença? mas eles estão ou associados à rocha mesmo. Eles são associados à rocha, eles estão consolidados à rocha. Então, em sedimentar a gente chama grão. Aí é a primeira diferença. E nas ígneas metamórficas a gente chama de cristais. Tá? Porque eles foram cristalizados por processo ígneo, aí vai ser ígneo, por processo metamórfico, tá? Então eu tenho cristais, minerais novos na rocha metamórfica. Claro que tem, eu mudei a condição de temperatura e pressão, então eu tenho cristais nos dois aqui. Então eu já tenho uma característica que é comum dos dois, mas é diferente da sedimentar, né? Aí, não sei se você lembrou mais alguma de sedimentar. Alguma característica marcante. Tem estrutura, tem fóssil, tem grão. Aí a estratificação plano paralela, né, já fala daquela regra, né, daquela lei da horizontalidade original, que eu acho O que você acamamento. Ela falava muito de acamamento pra gente entender um pouquinho que um seria, tipo, mais reto e o outro era como se fosse uma aguinha, a aguinha da onda depositando. Vai lá, deposita e volta, para não confundir na cabeça. tá, sim. A Era gente assim que tem explicava. o acalmamento, são as camadinhas que estão formadas, né? A Uhum. estratificação cruzada já é bem diferente e ela tem vários tipos de estratificação cruzada, que também é bem legal. Eu posso formar estratificação cruzada em ambiente desértico, né? Que é o caso ali de Chapada. Mas eu vou ter estratificação cruzada também em rios, tá? Ah, por quê? Porque eu também tenho essa saltação, esse movimento que tem no vento, por causa do vento, eu também tenho dentro de um rio. Aquele material do fundo do rio, ele está se movimentando, e algumas partes do rio formam estratificação cruzada, né? Então, a gente tem diferentes tipos de estratificação cruzada que a gente vai ver. E a gente vai ver que não é só em deserto, porque na geologia geral, acho que vocês só viram em deserto, né? Eu acho que foi. Então, a gente está trazendo mais detalhes, né? É aos poucos, é as contas gotas para vocês. Então, né, a gente está subindo de nível.
Então, eu tenho a estratificação cruzada. E a gente vai ver mais detalhes sobre elas. Eu não sei, não tô lembrando se tem mais alguma outra estrutura, alguma outra coisa pra gente pôr aqui, para diferenciar, né? Ah, tá. Pode ser grãos ou clastos. Qual é a diferença? Clastos, ele é formado a partir da quebra de outras rochas, né? E eles podem ser fragmentos de rocha. Então, eu vou chamar de clasto, não vou chamar de grão, né? Uhum. Então, eu tenho clastos também. Aí, acho que é isso para sedimentário, né? Os principais estão aí. E para ígnea, para metamórfico? O que está na cara, assim, que a rocha é ígnea? É claro que toda rocha, nem toda rocha sedimentar vai ter tudo isso aqui, né? Essas são características que podem ajudar a gente a dizer que ela é sedimentar, né? Mas não vou ter fóssil em toda rocha sedimentar. As ígneas, além de ter cristais, né, bem formados, mas eu posso ter uma rocha ígnea vulcânica, não posso? Sim. E aí, o que ela vai... Como que eu vou saber que ela é vulcânica? Porque ela é Ela ígnea? é vítrea. Ela não é... Vidro, né? Ela pode ter também outra coisa muito bonitinha, que eu acho bonitinha, né? Que é as Não, eu acho que eu não mostrei foto disso, né? Ah, tá, eu não falei, é o púmice. Eu tenho o púmice, Furinho. os furinhos, né? Uhum. E o nome da outra, que é de outra composição mais básica, é o escória. Então, eu tenho púmice e escória. O púmice é de uma composição de minerais mais leves. Aí você fala, não tem minerais, né, professor? Então eu vou falar do magma, que tem mais sílica, que a gente vai ver que tem mais silício, tá? Aí forma púmice. E o que tem menos silício vai formar, né, a escória. Eu tenho um outro nome que eu esqueci, que é o nome mais usado para escória. O pumice é a pedra pumice, né? Que a gente usa às vezes. Que mais? As amígdalas é quando as vesículas estão preenchidas. Eu posso ter os buraquinhos tampados por algum material que veio depois. Aí a gente chama amígdala. Alguma estrutura assim que você lembra que viu de rocha ígnea? Ou a falta de estrutura, né? Como que chama isso? Quando falta estrutura, que eu não tô vendo nada, eu tô vendo que é um granito. Por que é um granito? Porque ele não tem foliação, não tem isso, não tem aquilo. Só tá vendo os minerais, né? Então, como que chama isso? O fato dela não ter nada. Nenhuma orientação. Você sabe? Não. Maciça. Tá? É maciça, ela é homogênea. Tá? Que em metamórfica, a gente já pode ir preenchendo ao mesmo tempo. Eu vou ter foliações, bandamentos gnáissicos, aqui embaixo, estruturas orientadas no geral. Tem mais alguma coisa que eu só vejo de rochainha?
Escutou, Camila, minha pergunta? Oi? Oi. Rocha ígnea e metamórfica tem alguma diferença marcante também? Você lembra? Na metamórfica tem deformação, não tem? Oi. É possível ver mais deformação na metamórfica. Que são as estruturas, né? Ou por deformacionais. Aí, por exemplo, se for metamorfismo de contato, ela vai ser maciça. Então, não é uma coisa que vai ajudar, vai piorar, né? Eu posso ter um granito com cara de granito porque ele passou por... um granito não, né? Um metagranito com cara de granito porque ele só foi lá e passou por metamorfismo de contato. Não tem uma estrutura dizendo que teve deformação. Porque não teve, né? Mas não deixa de ser um granito metamorfizado. Aí, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Nas ígneas tem outra estrutura que você deve ter visto, né? Que é as lavas. As lavas almofadadas. Pilolava, né? Que a gente chama. As disjunções. Tem disjunções colunares que a gente viu, mas tem outro tipo, tá? Tem umas que é na forma de casca, por exemplo, como se fossem casquinhas de ovo. Então também é um indício que é uma rocha ígnea. E aí vai longe, né? Mas assim, se eu ver vidro, é ígnea, com certeza, né? Ah, mas por quê? Eu não poderia ter vidro numa rocha metamórfica? O que você acha? Por que não tem? Porque o vidro ele é formado do resfriamento Rápido, né? rápido. Se a rocha passar por aí, metamorfismo... se ela passar por metamorfismo, ela vai sofrer alteração na temperatura e na pressão que ela vai sofrer. Então, eu posso formar minerais a partir desse vidro, né? Inclusive porque o vidro costuma ser silício puro, né? SiO2. Então, é o que funde em menor temperatura, né? 600 e pouco, eu já consigo fundir um vidro. E então, vai cristalizar em menor temperatura. Então, eu vou facilmente, né? Uma rocha metamórfica chegando a 600 graus, né, que é basicamente o limite, né, de ígnea com metamórfica, aí a gente vai ter, né, a formação de cristais, né, e aí ela deixa de ter vidro, então não vou ter vidro em rocha metamórfica, tá? Inclusive, eu falei, 600 graus é limite, né, metamórfica ígnea. Também não é sempre assim, tá? A temperatura muda de acordo com a pressão, tá? Então, num nível de crosta menos profundo, menos temperatura é suficiente, por exemplo, para formar uma rocha metamórfica. Se eu tiver muito profunda, a pressão vai ser enorme e a temperatura também. Então, vai passar, às vezes, mais de 1.200 graus? Vai passar com tranquilidade. Então, eu vou ter o limite ígnea metamórfica diferente, em profundidade de crosta diferente, tá? Então, quer dizer o quê? Quer dizer, vou pegar o quartzo, né, que é o mineral mais fácil de falar. Numa profundidade menor, eu tenho com temperatura e pressão menor, eu já consigo metamorfizar o meu quartzo, tá? Não que isso vá ocorrer muita coisa, porque quartzo ele só vai ficar com uma textura diferenciada quando ele é metamorfizado. Aí, se esse quartzo for o limite para ele fundir ou para ele metamorfizar, vai ser qual? Vai ser necessário mais temperatura, porque a pressão lá embaixo, né, mais profunda, é muito alta. Então, quando eu tenho assim muita pressão no material, para fazer ele virar outra coisa, para ele metamorfizar ou para fundir, tem que ter mais temperatura, né? Então, a temperatura e a pressão andam junto, tá?
E também a gente sabe que à medida que a gente chega mais perto do núcleo da Terra, é mais quente, né? Então, a gente tem essa questão também bem clara, né? Na parte mais superficial, menor temperatura e pressão. Nas partes menos superficiais, maior temperatura e pressão. Aí, eu vou deixar, então, preenchido aqui, né, esse slide lá no AVA, né? Para você ter anotado. A tarefa a gente já falou, né, na hora que estava falando dos tipos de rocha. Você já foi falando para mim, então não preciso retomar. E aqui a próxima, né, tarefa. Então, vocês vão assistir a videoaula Diferenciação Química da Terra. Então, a gente vai falar dos magmas, né? Já vamos começar a falar de magma. E tem uma tarefa também para fazer no Google Formulários. E essa aqui são também discursivas, né? De responder mesmo, mas responde lá no próprio Google Formulários, tá? São 4 perguntas. E aí, depois, né, na próxima quinta, a gente vai corrigir essa tarefa e também fazer, né, uma aula teórica. Aí eu passo a atividade de novo, aí vocês vão assistir outro vídeo. Então, é um ciclo, né? Então, a gente vai começar a ver, né? O iniciozinho já você já pode considerar que está vendo a parte de ígneas, né? Digamos assim. Então é isso. Por hoje é só, Camila. Aqui acabou. E já tá no AVA esse link e o vídeo para você assistir. Tá bom. Tá bom? Tá. Então.